Olá, galerinha boa do oitavo ano, vamos à nossa aula de português de hoje. Olha, hoje vamos trabalhar a questão da leitura. Vamos ler sobre entrevista. O que é entrevista? Entrevista é um gênero textual muito conhecido nosso. A gente sempre está aí vendo, né, nos rádios, nas televisões, revistas e jornais, muitas entrevistas, certo? Então, como escrever uma entrevista? Como é que se escreve uma entrevista? Será tão difícil? Não. Qualquer gênero textual que você queira aprender, basta você observar a estrutura deste gênero, né? Basta você fazer várias leituras com vários textos desse mesmo gênero que você vai aprender facilmente a escrever, certo? Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu não gosto de língua portuguesa. Olha, você não gosta de língua portuguesa porque você não gosta de ler. Se você for uma pessoa que passar a fazer leituras, vai gostar do estudo da língua portuguesa. Porque aquelas regras gramaticais que nós estudamos, né, que às vezes se tornam um pouco chatas mesmo, elas são partes secundárias do nosso estudo. Primeiro a gente tem que aprender, né, a ler direitinho, a compreender o texto, a saber qual é o assunto que está sendo tratado naquele texto, certo? E qual é a ideia que o autor do texto quer transmitir para a gente com relação ao tema, ao assunto do texto, ok? Então não é difícil. Vamos aí, agora, neste momento, né, a gente vai ver aí o conceito, né, de entrevista e vamos olhar aqui no aspecto geral uma entrevista, certo? Nós vamos observar o aspecto geral de uma entrevista, ok? E em seguida eu passarei uma atividade simples para que vocês possam responder e internalizar esse assunto, ok? Então vamos à nossa aula. E aqui temos gênero textual, entrevista. A entrevista é um gênero textual da esfera jornalística publicado em jornais, revistas, rádios e televisões. A entrevista tem como finalidade principal informar o leitor sobre determinado assunto. As entrevistas jornalísticas são textos de investigação sobre temas de interesse e conhecimento público. Difere muito da notícia e da reportagem pela sua estrutura, pois na entrevista temos as perguntas e as respostas direto da fonte de informação, enquanto nas notícias e reportagens são textos mais lineares. Para a questão de aprendizagem, podemos até dizer que a notícia e a reportagem são os resultados da entrevista. Olha, a entrevista é um texto diferente, né, da notícia e da reportagem, porque ela tem a questão das perguntas e das respostas, certo? As reportagens e as notícias são textos mais lineares, quer dizer o quê? São um texto mais corrido, né? Não tem essa questão aí do diálogo entre o entrevistador, né, e o entrevistado, ok, gente? Então, é uma das coisas, né, na questão da estrutura do texto que marca a entrevista, né, a estrutura do texto que marca a entrevista é essa questão das perguntas e respostas, ok? Aí aqui ele segue dizendo assim, a entrevista compreende um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador ou entrevistadores, né, e o entrevistado ou entrevistados, se for o caso de mais pessoas. Tem como objetivo principal obter informações sobre determinado assunto. Como já foi dito, as entrevistas são publicadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e televisões, com o intuito de informar a população. Existem também as entrevistas de emprego, social, psicológica, entre outras. De maneira geral, essa linha de gêneros textuais, principalmente o jornalístico, tem grande importância para a sociedade por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e apresentam de forma completa e precisa. Então é isso, olha, a entrevista ela tem como objetivo principal informar as pessoas sobre um assunto, sobre um tema de interesse público. O que é um assunto e um tema de interesse público? É aquele assunto que diz respeito à sociedade, é aquele assunto que vai
despertar o interesse da sociedade, certo? Então, geralmente os temas, né, os assuntos das entrevistas são assuntos de interesse público, né, de interesse de toda a sociedade. Aqui temos aqui as características da entrevista. Então, veja só. As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto. Produção integral da fala de um personagem. A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo, e a segunda, pois, na maioria das vezes, o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. Ele está dizendo que a característica, né, da entrevista, as principais características é o discurso, é o diálogo entre os personagens, né? É a oralidade. Porque quando você vai fazer uma entrevista, você pergunta, você utiliza a linguagem oral, né, para perguntar, e a pessoa, o entrevistado, para responder, certo? É uma das primeiras características da entrevista, é a oralidade, certo? E também o discurso direto, quando vai passar para o papel, né? Quando você passa para o papel esse diálogo, você vai passar através do discurso direto, ou seja, você vai descrever exatamente como a pessoa falou, como o entrevistador perguntou e como o entrevistado respondeu. Segundo parágrafo, ele diz assim: nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticências, interrogação, parênteses, em alguns casos até detalhando o aspecto do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos. Veja, a entrevista ela vai ter, principalmente na parte de perguntas e respostas, vão utilizar muitos sinais gráficos, que são as pontuações, né, os travessões, certo? Para indicar a maneira realmente como a pessoa falou, né, como foi perguntado e como a pessoa respondeu, certo? Então tá aí, a entrevista ela é vinculada principalmente, né, nos jornais e revistas e televisão, né, rádios também, e tem esse objetivo de informar as pessoas. Tem como característica principal o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado, certo? E isso é passado para o papel, ok? Agora veja só, na entrevista, a estrutura da entrevista não se resume simplesmente às perguntas e às respostas, né? Tem o título, né? Tem o subtítulo, tem a apresentação, que é um pequeno parágrafo, que é um parágrafo que antecede as perguntas e as respostas. Então, para observarmos melhor essa estrutura, eu vou passar aqui para vocês, né? Vou mostrar aqui a vocês uma entrevista da revista Veja, ok? Onde vocês vão observar toda essa estrutura organizacional no papel, ok? Então, vamos lá. Bom, galera, aqui nós temos a entrevista da revista Veja de 6 de maio de 2020, certo? Então, aqui nós temos essa entrevista onde o entrevistado é o empresário Abílio Diniz, né? Ele é dono, né? Um dos acionistas majoritários do Carrefour, né? E ele dá aqui uma entrevista que tem como título o seguinte, essa expressão aqui, ó: toda crise tem fim. E subtítulo, ele diz o seguinte aqui, ó: com a experiência de quem já viveu outras situações difíceis, o empresário esbanja otimismo, acreditando numa rápida retomada da economia, e elogia o ministro Paulo Guedes. Então veja, o texto de entrevista ele tem toda uma estrutura. Primeiro vem o que? Vem o título, depois o subtítulo, né? Pode ter uma imagem do entrevistado, certo? Como a gente observa aqui, pode ter uma imagem ou não. Aqui temos uma imagem ao lado, né? Essa imagem também poderia ser acima e esse texto ficar na horizontal aqui, certo? Mas a revista colocou dessa forma aqui, tá vendo? A imagem do entrevistado de lado e a apresentação, que é o que vem logo em seguida, tá vendo? Do outro lado. Sim, e aqui tem Machado da Costa. É o repórter, né, a pessoa da revista Veja que fez a entrevista com o empresário, ok? Então não esqueça, começa a entrevista, né, pelo título, certo? Aliás, quando vai organizar no papel, né, quando você vai editar a entrevista, você escolhe um título, uma expressão que tem a ver com o assunto.
Tem um subtítulo, o subtítulo é esclarecendo mais o título, certo? Nos textos jornalísticos nós temos o título e o subtítulo, né? O subtítulo é uma forma de esclarecer, de chamar mais a atenção do leitor para o assunto. Em seguida vem a apresentação, que é um pequeno parágrafo, né, apresentando o assunto e do que você vai falar. E na apresentação aqui dessa entrevista diz o seguinte: empresário que é empresário não tem político, partido nem ideologia de estimação. Seu foco é garantir o crescimento e a geração de valor de suas empresas, independentemente de quem ocupe o poder em Brasília. Abílio Diniz, sócio majoritário do Grupo Carrefour no Brasil e um gigante do ramo de alimentos BRF, talvez seja um dos mais assíduos frequentadores dos gabinetes presidenciais dos últimos 30 anos. Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. O tinha em alta conta. Participou de inúmeros conselhões e sempre deu sua contribuição para o enfrentamento da crise. Com o atual presidente Jair Bolsonaro, não tem tal proximidade, mas aprova a diretriz do governo federal para garantir o nível de empregos e as empresas abertas. O mais importante agora é pensar em como sair da crise, como manter uma agenda de crescimento, afirma. Aos 83 anos, ele se diz pronto para encarar as adversidades que virão na esteira da pandemia, e que esse será o momento de crescer. Estamos parados e ansiosos, diz. No Pão de Açúcar, em 2008, decidimos fazer caixa e guardar dinheiro. Quando o ano virou, utilizamos esses recursos para dobrar de tamanho. Diniz atendeu a Veja em sua casa por teleconferência. Bom, aqui é a apresentação que ele faz, né? A apresentação do assunto. A gente observa nessa apresentação de que assunto eles vão falar. Eles vão falar aqui da questão do como sair da crise, né? A questão da crise econômica gerada pela pandemia, certo? E ele fala aqui que toda crise vai passar, é claro. O importante agora é determinação, né? Procurar meios para minimizar a crise, para sair da crise, ok? Então, este é o assunto que fica aqui bem claro na apresentação da entrevista. E em seguida, vocês já observam que começam aqui as perguntas e as respostas. Nós não vamos ler toda a entrevista, porque ela é uma entrevista longa, mas vamos ler aqui a primeira pergunta. Olha, a pergunta feita, ela vem em negrito, certo? Geralmente eles colocam em negrito para saber que é a pergunta feita pelo meio de imprensa que está entrevistando a personalidade, certo? Então a revista perguntou o seguinte: como o senhor vê a magnitude dessa crise? Ao que ele responde assim: estou com 83 anos e vivi muita coisa. Assisti ao golpe de 1964, o choque do petróleo no fim dos anos 1970, aos problemas de pagamento da dívida externa nos anos 1980 e a crise financeira em 2008, mais recentemente. E garanto, nunca vivi nada parecido com esta crise, que nasceu de um problema de saúde e contaminou a economia. Mas há uma questão que não difere de nenhuma das outras. Toda crise tem início, meio e fim. E há algumas palavras de ordem para enfrentar uma crise: serenidade, solidariedade, esperança e mudança. Períodos assim são propensos a mudanças e tenho uma grande expectativa de que, na retomada, vamos começar a criar um mundo novo, com um olhar mais preocupado com a desigualdade e a inclusão social. Então veja que nessa primeira resposta ele dá uma senhora resposta para a pergunta, né? Quando o entrevistador pergunta aqui sobre como o senhor vê a magnitude. O que é a magnitude? A grandeza dessa crise. Então ele diz que nunca viu uma crise tão preocupante como essa. Mas ao mesmo tempo ele dá uma palavra de ânimo, de esperança, né?
por ele ser uma pessoa de muita determinação, veja o que é que ele diz aqui, na continuação da resposta. Mas há uma questão que não difere de nenhuma das outras. Toda crise tem um início, meio e fim. E há algumas palavras de ordem para enfrentar uma crise: serenidade, solidariedade, esperança e mudança. Períodos assim são propensos a mudanças. Tenho uma grande expectativa de que, na retomada, vamos começar a criar um mundo novo, a criar um mundo novo, um olhar mais preocupado com a desigualdade e a inclusão social. Veja, nesta primeira resposta, ele dá aí um show, né? Porque, como nós sabemos, a crise é muito difícil, certo? É muito complicada, nós temos que ter muito cuidado, mas não desanimar, não é? Lutar, trabalhar com os meios que nós temos. Veja, estamos aqui nas aulas remotas, que podem ser dadas tranquilamente, sem nenhuma perda. Basta que todos se empenhem para isso, né? Então, não tem como a gente não agir a isso aí, né? Então, eu não vou ler o resto das perguntas, porque a entrevista é muito longa, como vocês podem observar aqui, ó, tá vendo? Mas já deu para vocês observarem, não é, que a estrutura básica de um texto entrevista, certo? Recapitulando aqui o que nós vimos, né, sobre a estrutura do texto entrevista, nós temos aqui, ó, o título, certo? O subtítulo. Em seguida vem a apresentação, certo? Apresentação. E na sequência nós temos as perguntas e as respostas do entrevistado, ok? A fonte do texto aqui é a revista Veja, certo? Que eu já disse a vocês. Quando foi publicado? Foi publicado em 6 de maio de 2020, que eu também já falei para vocês. Então, todas essas informações são importantes para que nós entendamos melhor o texto. Ó, quem escreveu foi Machado da Costa, com certeza o jornalista, né, da revista, certo? E todas essas informações vão contribuir para o entendimento do texto, ok? Então, vamos à nossa atividade de hoje. Veja só, a nossa atividade é a seguinte. Veja o que é que eu quero que vocês façam. É muito simples a nossa atividade, certo? Muito simples. Não é, bicho, pode até parecer que seja difícil, né? Mas não é, muito simples. Basta você prestar bastante atenção aqui, que é nesta atividade que eu vou explicar agora para vocês. É o seguinte, a atividade. Está aqui um pouquinho de lado, eu vou ver se centralizo para ficar melhor. A atividade diz o seguinte: essa atividade consiste em uma leitura de um texto do gênero entrevista e a apresentação desta leitura. Você vai pesquisar um texto entrevista, lê-lo e vai apresentar sua leitura nos enviando as seguintes informações sobre a entrevista lida. Olha, eu quero que vocês pesquisem na internet, né? Geralmente a fonte maior que vocês têm aí é a internet. Vocês pesquisem aí uma entrevista, certo? Um texto entrevista. Leiam com atenção e em seguida você vai apresentar o que você leu. Como é que você vai apresentar? Você não vai falar não, você vai simplesmente escrever. Você pode escrever os seguintes pontos. Onde foi veiculada? De onde foi sua entrevista? É claro, você vai pegar da internet, mas pode ser que você pegou num site de um jornal, do Jornal do Comércio, de uma revista. Então você vai dizer lá a fonte em que ela foi veiculada. O que é veiculada? É onde ela foi transmitida, publicada, certo? Qual foi o veículo dela, certo? Se foi o jornal, o nome do jornal, certo? Se foi simplesmente de um site, o nome lá do site, tudinho, ok? Quando é o que? A data de publicação. Lembra que eu disse que a entrevista foi de 6 de maio de 2020? Então, a data de publicação. O título, né? O título da entrevista você vai informar, o subtítulo da entrevista, o assunto. O que é o assunto? É o tema, né? O tema de que é que a entrevista fala. A nossa entrevista que nós acabamos de ver aí, ela fala sobre a questão da crise, né? A crise é muito difícil, mas ela vai passar, como todas as outras vão passar. Aquilo ali é o tema daquela entrevista, certo? É o entrevistador. Quem é o entrevistador? A pessoa que está entrevistando, né? Quem é o entrevistado? A personalidade, né? A pessoa especialista naquele tema, naquele assunto. E a conclusão final com base nas ideias do entrevistado. O que é a conclusão final? Você vai
dizer aí qual é a ideia principal do entrevistado, né? Qual é a ideia dele em relação àquele assunto, né? Então você não vai repetir o que ele disse, você vai ler tudo que ele disse e vai formar aí, botar aí em uma frase aí qual é a ideia base, a ideia geral daquela pessoa sobre o assunto, ok? Você vai resumir com suas palavras, ok, gente? Como você vai apresentar isso aí, listado ou não? Aí eu botei aqui para vocês observarem o seguinte, eu botei aqui assim, sim, ainda falando aqui desse último ponto, ele diz assim, esta conclusão final pode ser uma frase que resuma a ideia geral. Na sequência aqui diz o seguinte, essa conclusão final, quer dizer, esse último ponto, pode ser uma frase que resuma a ideia geral sobre o tema que o entrevistador passa para o entrevistado. Então, você não vai escrever tudo que ele falou, você vai escrever numa frase a ideia geral dele. Aí aqui, para esclarecer melhor, eu fiz o seguinte questionamento. Como vocês vão organizar essas informações no papel? A resposta é o seguinte, você pode listar cada uma delas ou escrever um texto, espécie de resumo ou resenha, onde vai inserir todas as informações sobre o texto que leu. Este é um trabalho de reconhecimento das características estruturais de um texto ou entrevista, ou seja, é um trabalho onde você vai entender todas as partes que compõem uma entrevista escrita. Então é o seguinte, você pode listar cada informação dessa aqui com uma frase, certo? Ou você pode escrever um texto que será ainda melhor, né? Um texto resumo dizendo todas as informações, né, da entrevista que você leu, certo, gente? Repito, eu não estou pedindo para que vocês reescrevam a entrevista, eu estou pedindo para que vocês apresentem as informações da entrevista que vocês leram. Simplesmente isso, vocês vão apresentar por escrito, em forma de lista, listando aqui esses pontos, certo? Aqui. Ou, melhor ainda, seria ótimo que vocês fizessem um texto apresentando a entrevista, onde nesse texto vocês iriam mostrar todos esses pontos da entrevista. Ok, gente? Muito simples essa atividade. Você pode até achar que é difícil, mas não é, muito fácil. Ok? Então é isto. Façam essa atividade e me enviem, certo? Sim, também vocês podem se inscrever aqui no canal e fazer um comentário da aula, certo? Isso também é uma forma de eu ter a certeza, certo? De que vocês assistiram a aula, certo? Então faça um comentário sobre a aula. Agora, quando você fazer o seu comentário, você bota seu nome e a série para eu saber de quem se trata, certo? Você pode fazer um comentário, uma pergunta, alguma coisa que quando eu puder eu vou respondendo. Ok, gente? Então é isso. Tchau, tchau. Uma boa aula para vocês e um bom trabalho. Ok?